E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou tratar da parte de impulso, de quantidade de movimento e vou trabalhar também com a parte de colisões. Tá bem? No final do vídeo eu vou também trabalhar com alguns exercícios. Bom, pessoal, eu quero começar com a parte de impulso de uma força constante, tudo bem? A definição, se vocês pegaram, deve ter feito o resuminho aí. O que diz a definição de impulso? Impulso nada mais é do que uma força aplicada num certo intervalo de tempo, tudo bem? Basicamente, quando a gente quer pegar, pular um barranco, ou pegar, empurrar um móvel mais pesado, alguma coisa assim, a gente aplica um certo esforço, uma certa força em um certo tempo. Então, dá para dizer que isso aí é intuitivo de certa forma. Se a gente pegar as unidades, a unidade ali do impulso é o produto da unidade da força com a unidade de tempo. Então, eu vou ter que a unidade de impulso vai ser também o produto da unidade de força, que é o Newton, e a unidade de tempo, que é o segundo. Beleza? Mais para frente, como o impulso ele é dado pela força e o tempo, se eu tiver um gráfico aqui de força pelo tempo, isso trabalhando, claro, com uma força constante em relação ao tempo, tá? E essa força for constante, não mudar durante o tempo, só aqui botando o detalhe aqui no gráfico, a unidade do gráfico aqui é a força em Newton, né? E o tempo aqui nas abscissas em segundos. Se for constante, isso aqui, gente, acaba sendo um retângulo, correto? Bom, esse retângulo, como é que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Mas a base, gente, nada mais é que o quê? A base é o ΔT. E a altura é a própria força. Força vezes altura é o próprio impulso. Ou seja, a área desse gráfico aqui, ó, a área desse gráfico vai ser o próprio impulso. Tudo bem? Isso serve também para gráficos que a força não ser constante. Então, por exemplo, se esse gráfico aqui, vamos pegar e vamos mudar aqui, vamos botar aqui a força variável com o tempo. Então, vou fazer aqui como se fosse dois triângulos, tá? Ela varia da seguinte forma, vai lá a força, essa força ela pega, ela aumenta, diminui e vai para a parte negativa aqui. Então eu vou ter duas áreas aqui. Eu vou ter a área 1 e aqui a área 2, certo? Nesse caso, gente, também vai valer o princípio das áreas, certo? Deixa eu botar aqui, ó, isso aqui em relação ao tempo. Então, eu vou ter que o impulso, calculado através desse gráfico, vai ser o quê? O módulo da área 1 menos a área 2. Que aqui é o quê? Essa área aqui é uma área negativa, certo? Porque não é a área negativa, certo? É a força que é negativa. Então, essa área aqui corresponde à parte negativa como se fosse uma força negativa. Então, eu vou ter que o impulso vai ser essa área aqui menos essa área aqui. E o impulso vai ser o módulo dessa área. Tudo bem? Um outro ponto é a definição de quantidade de movimento ou momento linear. Quantidade de movimento ou momento linear, ele tem o seguinte símbolo. Tem que é o momento linear ou quantidade de movimento é dado pela massa vezes a velocidade. Se pegarem no livro de vocês aí, vocês vão ver que é basicamente isso que se usa por exemplo, quando tu quer fazer uma estratégia para jogar sinuca, jogar bilhar, certo? Que basicamente ali é a interação de diversos impulsos que a gente consegue contar, tudo bem? Então, basicamente, quando eu aplicar, dou uma tacada na bola, isso aí vai ser o quê? A massa
a quantidade de movimento, ou momento linear que essa bola adquire, é dado pela massa dessa bola e a velocidade. Tudo bem? E a partir disso aqui, eu consigo, a partir da quantidade de movimento, obter o impulso. Isso aí se chama o teorema do impulso. Por quê? O impulso, que nem eu tinha falado, gente, é o quê? É força vezes o intervalo de tempo. Mas a gente sabe que a força, gente, nada mais é do que o quê? Massa vezes a aceleração, isso é a segunda lei de Newton, né? Vezes o ΔT. Aqui o ΔT por conta desse, o ΔT daqui é o ΔT daqui. A massa vezes a aceleração. É a força. Tudo bem? Bom, isso aí eu vou obter o seguinte. O que a gente sabe? Que a aceleração, galera, nada mais é o que do que ΔV sobre ΔT. Então, se eu pegar ali e escrever no lugar da aceleração ΔV sobre ΔT, eu obterei massa vezes ΔV sobre ΔT. E aqui eu vou ter ΔT novamente. Esses caras aqui, ΔT no numerador e no denominador, manda para a vala. Logo, eu vou ter que o impulso será massa vezes ΔV. E lembra que ΔV é o que? A velocidade final menos a velocidade inicial. Agora eu vou aplicar a distributiva aqui, massa vezes a velocidade final, massa vezes a velocidade inicial. Aí, gente, eu vou ter impulso igual a massa vezes a velocidade final, menos massa vezes a velocidade inicial. Galera, o que é massa vezes a velocidade? Acabei de dar da definição de momento linear, ou quantidade de movimento, depende da literatura que você está usando. Certo? Então, ó, se eu pegar aqui, eu vou colocar esse aqui é a quantidade de movimento final, esse é a quantidade de movimento inicial. Então, o teorema do impulso, eu tenho aqui, impulso nada mais vai ser do que a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tudo bem? Lembrando que tudo isso aqui, gente, são vetores. Ou seja, o impulso nada mais é do que o quê? Que o delta aqui. Gente, se é vetores, a gente vai ter que trabalhar com o quê? Com o conceito com álgebra vetorial. Bem, então, a gente vai, durante os exercícios, a gente vai ter que fazer muito desenho e vai ter que usar também aquela regra do paralelogramo. Quando eu for fazer os exercícios, eu vou deixar isso aí bem claro. Tudo bem? Outra coisa do impulso, gente, por exemplo, vocês vão ver exercícios que eu vou usar o conceito de conservação da quantidade de movimento. O que diz o conservação de quantidade de movimento? Deixa eu encerrar essa parte aqui, ó. A conservação da quantidade de movimento vai dizer o seguinte, ó, que toda a quantidade de movimento que eu tenho antes, num certo movimento, por exemplo, tem uma bala voando e essa bala explode, eu vou ter que essa bala voando, depois que ela explodir, ela vai conservar o momento linear, a quantidade de movimento. Isso vai ficar claro quando tiver exercícios, por exemplo, envolvendo bala, canhão, que a velocidade final dos pedaços dessa bala que explode, ou uma bomba que explode, depende da velocidade inicial que era feita aqui no momento linear inicial. Talvez aqui, nessa parte aqui do vídeo, não esteja tão clara essa parte de momento linear. Mas quando eu vou fazer o exercício, vai ficar claro. Tá meio travadinho aqui o vídeo, gente, mas eu vou escrevendo devagarzinho, vou diminuir talvez a velocidade de narração e aí melhora um pouco aqui. Que o programa tá dando esse defeitinho. Bom, passada a conservação de quantidade de movimento, eu vou trabalhar com a parte de choques mecânicos. Choques mecânicos, gente, o que está falando? Tem a ver com essa parte de quantidade de movimento, tudo bem?
Os choques mecânicos, ele vai falar do quê? Do coeficiente de restituição. Basicamente, gente, quando a gente tem por exemplo, tem aqui um carrinho, vou fazer com um bloco, tá? Tem um bloquinho aqui que está indo com uma velocidade VA. E aqui, ó, eu vou ter um outro carrinho quadrado, uma velocidade VB. Vamos dizer que eles se colidem, certo? Vamos botar aqui uma colisão entre esses dois carrinhos, tá? E assim que eles colidirem, eles vão ter o quê? Uma velocidade diferente. Como é que vai ser essa velocidade? Vamos botar aqui. Vamos dizer aqui que nesse caso ficou VA' para cá e o VB' para cá, que é diferente de tamanho. Certo? Tá lá, dois carros, aí ele tem uma colisão, esse carro volta e esse... Como é que vai ser essas velocidades? Isso depende do choque, da natureza do choque. Se for elástico, se for inelástico, se for parcialmente elástico ou parcialmente inelástico. Galera, no mundo real, essas velocidades, deixando aqui bem claro que são vetores, tá? Essas velocidades, essa colisão, sempre vai ser parcialmente inelástico ou parcialmente elástico. Mas nos exercícios que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com colisões perfeitamente elásticas e perfeitamente inelásticas. Tudo bem? Não existe isso no mundo real, mas a gente vai trabalhar porque alguns exercícios trabalham com esse conceito abstrato de colisões 100% efetivas, assim, que é o perfeitamente elástico ou perfeitamente inelástico. Isso vai definir o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição, gente, por sua vez, ele fala o quê? Que ele vai ser a razão entre a velocidade relativa. Então, bota aqui, relativa. Deixa eu até escrever um pouquinho melhor para... Vai ser abrir o módulo aqui, né? Velocidade relativa, certo? Depois do choque, sobre a velocidade relativa antes. Aí perguntar, o que é velocidade relativa, gente? Velocidade relativa é o seguinte, ó. Aqui nesse caso, a velocidade relativa vai ser o quê? A velocidade B menos a velocidade A, ou melhor dizendo, a velocidade A menos a velocidade B. Depende de qual que for maior. Aqui no desenho, essa seta é um pouco maior que essa, então essa velocidade é maior do que essa. Então, nesse caso, a velocidade relativa será velocidade do maior menos a velocidade do menor. É sempre assim? Não. Imagina que tenha, se for a velocidade B esteja ao contrário aqui. Aí eu não vou diminuir essas velocidades, eu vou somar essas velocidades. Por quê? Galera, quando está vindo um carro na direção contrária, imagina que você esteja num veículo e o carro esteja na outra pista na direção contrária. Ele não parece estar muito mais rápido do que ele realmente está? Isso acontece por quê? Porque vocês estão a partir de um referencial em movimento, certo? Vendo um carro vindo com uma velocidade alta, só que no sentido contrário. Então, dá a impressão que ele está muito mais rápido. Então, a gente soma essas velocidades. Então, a velocidade relativa aqui será uma soma. Tudo bem? Se tivesse, que nem eu botei inicialmente, até voltar aqui o desenho como estava antes. Assim, vai ser o quê? A velocidade maior menos a velocidade menor. Tudo bem? Então, se eles estão indo no mesmo sentido, diminui a velocidade maior da velocidade menor. Se eles estão indo em sentidos contrários, soma a velocidade. Tudo bem? E aqui, e a velocidade relativa? Isso
Isso a velocidade relativa antes, tudo bem? Aqui talvez agora no começo eu confundi as palavras e não disse, bom, isso aqui, ó, estou tratando da velocidade relativa antes, e a velocidade relativa antes está no denominador dessa equação. A velocidade relativa depois, mesma situação, gente. Se eles estão indo nos sentidos opostos, vai somar essas velocidades. Tudo bem? Se eles estiverem, depois da colisão, eles estiverem em sentidos, no mesmo sentido, a gente diminui a velocidade menor da velocidade maior. Tudo bem? Mesma coisa. De novo, se os móveis, tanto antes quanto depois, eles estiverem indo no mesmo sentido, diminui a velocidade maior da velocidade menor. Estão indo em sentidos contrários, soma as velocidades. Tudo bem? Isso aqui, gente, eu vou ter o quê? Que o valor do coeficiente de restituição, ele pode ser o quê? Entre 0 e 1. Não pode ser maior nem menor do que isso, tá? Entre 0 e 1. Sendo que quando a colisão é perfeitamente inelástica, o coeficiente de restituição é 0. Quando ele é perfeitamente elástico, o coeficiente de restituição é 1. Galera, se isso não está muito claro, não se preocupa que quando a gente começar a fazer os exercícios envolvendo a parte de colisões, isso vai ficar bem mais claro. Tudo bem? Também vai ter, a partir dessa definição, as colisões de maneira oblíqua e do pêndulo balístico. Mas isso aqui, galera, eu prefiro resolver durante os exercícios que eu vou passar de exemplo agora em seguida. Tudo bem? Nesse exercício R8, gente, eu vou ter uma partícula de massa M com uma velocidade V, sofre uma ação de uma força F e que vai atuar em certo tempo. Isso aí a gente vai ver que no exercício não vai ser tão importante. Ao cessar a ação da força, a partícula possui um movimento uniforme de mesma velocidade escalar V. Ou seja, gente, antes ele estava com uma velocidade de massa vezes a velocidade, esse vai ser a quantidade de movimento dele, e depois ele vai continuar sendo massa vezes velocidade. Porém, a direção dele, está dizendo ali, vai fazer um ângulo de 60 graus com a direção inicial. Então, se estava na horizontal, m vezes v, logo após ele vai ter um desvio de 60 graus. E ele quer saber o impulso exercido. Né? Qual vai ser o impulso exercido pela força dessa partícula. Lembrando que o impulso, gente, é a diferença dos momentos lineares, tá? E a gente vai calcular isso no exercício agora. Então, galera, ele está pedindo para calcular o impulso. Lembra ali que eu falei, o impulso, gente, é a diferença dos momentos lineares, certo? E a diferença dos momentos lineares será o quê? Vai ser o que depois menos o que antes, certo? Lembrando que tudo se trata o quê? De vetores. Por isso eu estou sempre colocando essa setinha aqui, ó, porque a gente vai usar, inclusive, lei dos cossenos para provar isso aí. Bom, antes o que tinha? Vou fazer aqui a massinha, tá? Ela com uma certa velocidade V, massa M, velocidade V. Então, vou ter que o que antes era massa vezes a velocidade, tá? Apenas mv, certo? Só que o depois, o que aconteceu? O que depois vai ser essa mesma massinha, tá? Só que eu vou botar uma setinha, não exatamente, vou botar aqui. Essa massinha vai estar a 60 graus em relação à direção que ela estava anteriormente, né? Vou botar aqui 60 graus, tá certo? Então, deixa eu botar aqui, ó, o que depois é igual a massa vezes a velocidade, vezes uma velocidade v, certo? Ok, então para calcular o impulso eu vou ter que calcular esse ΔQ. Mas como é que eu vou calcular esse ΔQ? Agora eu vou fazer um desenho, tá? Basicamente eu vou ter esses dois aqui, ó,
que antes e o que depois. Então, o que depois, ele vai estar aqui. Eu vou até copiar. Deixa eu copiar esse desenho aqui, ó. Copiar esse desenho aqui. Esse aqui vai ser o nosso que depois, certo? Esse vai ser o que depois. Deixa eu aumentar aqui e deixar específico que esse aqui é o que depois. E eu vou ter o que antes. Como é vetor, gente, eu posso pegar e manipular ele do jeito que eu quiser, certo? Mantendo a direção e o sentido dele. Eu posso botar ele em qualquer lugar aqui da página, que tá tudo certo. Beleza? Eu vou pegar aqui e dar uma diminuída para ficar certinho, tá? Esse aqui é o nosso que antes. Tudo bem? Bom, o que eu falei aqui? O impulso aqui é depois menos o que antes. Então vamos copiar aqui, ó. O que é essa conta? A gente vai usar vetores aqui. Vou fazer, ó. Impulso é igual ao que depois, somando com um vetor menos que antes. Ou seja, quando eu tenho menos na frente, o que eu faço? Eu pego esse vetor aqui e troco o sentido original dele. Então, eu vou ter ali o que depois, que vai ser mantido, certo? Esse aqui é o nosso que depois. E o que antes eu vou trocar o sentido. Galera, o sentido original era da esquerda para a direita, e agora ele vai ir do quê? Da direita para a esquerda. Ele vai ser assim, certo? É como eu somar com um vetor negativo, certo? A soma de vetores, o que a gente faz? A gente pega o início no vetor e junta com o final do outro, certo? Esse vai ser o que depois menos o que antes, ou o ΔQ. O ΔQ que a gente quer calcular, que é o impulso. Mas veja, aqui, ó, o ângulo que está fazendo o que depois com o que antes, a gente sabe que estava ali descrito no exercício 60 graus. Tudo bem? Se é 60 graus, a gente vai usar a regra do paralelogramo. Então vamos escrever. Então vou ter aqui. Para deixar maximizado aqui, ó. Vou botar aqui e vou fazer a conta. Eu tenho aqui o ΔQ ao quadrado vai ser igual ao Q depois ao quadrado mais o Q antes ao quadrado menos Aqui estão alguns resultados de uma... Duas vezes... Abriu aqui o... Eu devo ter falado alguma palavra mágica e abriu o Google Assistência aqui. Menos duas vezes que depois que antes. Cosseno. Cosseno de 60 graus. Aliás, gente, se alguém souber como tirar o Google Assistente, esse Google arrombado aqui do celular, me avisa. Tenho interesse de tirar essa porcaria ele parar de acionar cada vez que eu falo. Só me atrapalha. Vamos lá. Eu vou ter ΔQ ao quadrado igual. O que depois? Quanto é que era? Era mv. Tudo isso ao quadrado. O que antes? Também era mv. Ao quadrado. Menos duas vezes. mv vezes mv vai dar mv quadrado novamente, vezes o cosseno de 60 graus. Certo? O cosseno de 60 graus é o mesmo seno de 30, que é meio. Bom, então aqui eu vou cortar o 2 com o 2, certo? E a gente vai ter, ó,
Vai ficar, olha, mv quadrado mais mv quadrado menos mv quadrado. Bom, mv quadrado menos mv quadrado, tchau, né? Um menos o outro. Um abraço. Tchau esse. Tchau esse. Sobrando só mv quadrado. Eu vou ter que delta Q, né? Delta Q nada, mas vai ser do que? A raiz quadrada de mv ao quadrado. A raiz do quadrado vai ser o próprio mv. Logo, o impulso que estava sendo buscado ali no problema, impulso, era igual a mv. Tudo bem? Lembrando que o impulso é o quê? O impulso é a variação do momento linear. Ali das respostas ali que era uma questão optativa, certo? De múltipla escolha, perdão, era escolha B. Beleza? O R19, por sua vez, gente, ele está falando de um canhão, que eu vou botar no desenho ali, que está com uma velocidade de 400 raiz de 2 metros por segundo, formando um ângulo de 45 com a horizontal. É bem providencial aquele raiz de 2 ali, porque quando eu colocar com ângulo de 45 graus, eu vou ter o quê? Que tanto o Vx quanto o Vy vão ser 400 metros por segundo. Tudo bem? Porque eu vou ter ali sendo de 45 e tudo mais, que eu vou mostrar para vocês ali durante a conta. No ponto mais alto da trajetória, o projétil explode em 2 fragmentos de massas iguais. Um fragmento cuja velocidade imediatamente após a explosão é 0, cai verticalmente. No ponto mais alto da trajetória, gente, eu só vou ter a velocidade em x, tá? Vy não vai ser igual a 0 porque é o ponto mais alto, tá? Facilitando bastante as contas. E dos pedaços do fragmento do projétil, Vx será igual a 0, tá? E caindo verticalmente, e o outro vai continuar com uma certa velocidade. Isso a gente vai usar o momento linear para calcular que velocidade vai ser essa. Aí a gente despreza a resistência do ar, e supondo que o terreno seja plano, ele quer saber a distância do canhão ao ponto em que cairá o outro fragmento. Então a gente vai fazer 2 cálculos. Um, da velocidade, de quanto a bala foi, certo? O quanto que ela vai andar no determinado tempo, mais a distância percorrida pelo o fragmento do projétil, né? E aí a gente vai somar essas duas distâncias. Então, ó, aqui tem o modelo, peguei, já deixei desenhadinho. Primeiro disparado esse projétil, certo? Vou ter um Vx e um Vy, esse Vx vai ser o mesmo até o final do movimento, até pelo menos a metade do movimento, certo? Esse Vx. Quando ele chega no ponto mais alto, o Vy vai ser igual a 0, certo? E lá ele se divide em 2, então ele vai ter a massa inteira indo em Vx, depois ele vai se dividir em 2 massas exatamente iguais, certo? Uma vai ser o xa, que vai ser igual a 0, e aí ele vai cair, certo? Não vai ir nem para trás nem para frente, ele vai adquirir uma velocidade igual a 0. E a segunda, que é a outra metade aqui, ele vai adquirir uma velocidade b. Então eu vou ter aqui, ó, 2 pontos aqui. O quanto que ele vai antes da explosão, aqui em x, e depois o quanto que ele vai depois da explosão, certo? Depois eu somo essas duas distâncias, que é essa distância total aqui, que é S1 mais S2. Bom, então primeiro a gente vai ter que calcular quanto tempo ele demora para ir até aqui em cima. Isso aí é simples, gente. Isso aí vem lá da cinemática. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui Vy ao quadrado. Opa, quadrado não, perdão. Vy final é igual a V0y menos a gravidade vezes o tempo. Quanto é que é V0y, gente? Ali ele falou, ó, que V, deixa eu botar aqui em maiúsculo, porque eu estava trabalhando tudo com maiúsculo. Vy eu sei, gente, que é
400 raiz de 2 metros por segundo. Perdão, V é 400 raiz de 2, que era informado. E o VY, gente, é o quê? É V vezes o seno de 45 graus. Ou seja, VY vai ser 400 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Quando eu multiplico aqui raiz de 2 com raiz de 2, vai dar 2. Dividido por 2, simplesmente eu corto isso aqui, sobrando apenas 400. Logo, VY é igual a 400 metros por segundo. Beleza. Certo? Bom, e quanto tempo vai V0Y, né? O quanto que foi disparado. Beleza. Então, o VY ali vai ser 0, o V0Y vai ser 400, VY é igual a 0 porque ele está na altura máxima, menos 10t. Ou seja, o tempo até chegar ali em cima vai ser o quê? 400 dividido por 10, que é igual a 40 segundos até chegar à altura máxima. Maravilha. Se ele demorou 40 segundos para chegar até a sua altura máxima aqui, então ele ficou durante 40 segundos andando a 400 metros por segundo. Que distância então ele percorreu? Então eu vou ter que S1 é o quê? É o V0Y vezes o tempo. V0Y vai ser 400 vezes 40, que é igual a 16 mil metros. Legal. Então já temos o S1. E o S2? Bom, o S2 eu vou ter que primeiro saber quanto é que essa velocidade de VXB. Aí eu vou usar os conceitos de momento linear, conservação do momento linear. O que diz a conservação do momento linear? Vamos dar a cor aqui, ó. Eu tenho que Q antes é igual ao Q depois. Beleza. E como é que era antes? Antes eu tinha M vezes a velocidade V em X, certo? Lembrando que Vx, galera, é a mesma V0x, né? Que é o mesmo valor de V0y. Tudo bem? Por quê? Porque os dois são estão fazendo tanto o seno quanto o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vou ter que Vx também será 400 metros por segundo, tudo bem? E depois ele se dividiu em M dividido por 2, VA, que eu sei que é 0, mais M dividido por 2, VB. Tudo bem? Isso é conservação do momento linear. A velocidade de A eu sei que é 0, que ele falou que caiu, então não tem mais velocidade em X. Então ficou apenas o VB. Ótimo. Então vamos lá. Vamos continuar nossa conta. Eu tenho que M vezes Vx é igual a M sobre 2 VB. Então, M de um lado da equação, M do outro, vala. Certo? Então eu vou ter o quê? Que Vx é igual ao quê? A VB sobre 2. Ou seja, eu vou ter que VB é igual a 2 vezes Vx. E duplicou essa velocidade após a explosão. Se ele duplicou, VB é igual a 2 vezes, Vx era 400, né? Então, vou ter que VB
é igual a 800 metros por segundo. Legal. 800 metros por segundo equivale... maldito. Então vamos continuar aqui. VB é igual a 800 metros por segundo, certo? Então eu vou ter que a distância 2, vou botar aqui, vai ser a velocidade de B vezes o tempo. Se ele demorou 4 segundos para subir, ele vai demorar 40 segundos para subir, ele vai demorar 40 segundos também para descer. Então, a velocidade de B que eu acabei de calcular é 800 vezes o tempo, que é 40. Isso vai dar igual a... vai ser o dobro, né? 32 mil metros. A soma total, que era o que a gente queria perguntar ali, ó, S1 mais S2, vai ser... soma total vai ser 16 mil mais 32 mil. Isso vai dar igual a 48 mil metros. Galera, perdoa aí as interrupções no vídeo por conta desse negócio da Google. Sei lá, acho que é quando eu falo ok, né? Que ele fica pegando e... agora eu falei ok e ele não falou porra nenhuma. Ei, um aplicativo maldito. Mas eu ainda vou conseguir desabilitar essa porcaria. Tudo bem? 48 mil, gente, vai ser, ali nas opções que tinha, será a letra C. Tudo bem? Pessoal, eu vou fazer esse exercício A1 aqui, ó, que é um exercício simples, mas para a gente trabalhar com esse negócio de velocidade relativa. Vou ter ali, ó, esfera A e B tem massa igual a 1 kg, a esfera A tem velocidade de 2 metros por segundo e outra está parada. As esferas colidem frontalmente e o coeficiente de restituição é igual a 0,50. Determine as velocidades das esferas após o choque. Bom, galera, ali no exercício, que nem eu tinha falado para vocês, ó, eu vou ter dois objetos, tá? Duas esferas, cada um com 1 kg. Uma estava parada e outra com uma velocidade de 2 metros por segundo. Aí eu vou ter o choque, que vai ter um coeficiente de restituição de 0,5, e eu vou ter, logo depois, a velocidade A' e a VB'. A questão é, qual que é a velocidade dessas duas? Pessoal, para isso eu vou usar a teoria do coeficiente de restituição, tá? E para isso, ó, vou botar ali, ó, velocidade relativa depois e antes. Vou começar pela antes, tá? Eu tenho aqui, ó, VA e VB. Como aqui o VB não está indo nem para a esquerda nem para a direita, ele está parado, o que vai acontecer? Ele vai pegar, eu não vou nem botar nem mais nem menos, até porque não tem porquê. Então eu vou ter que a velocidade relativa entre A e B antes vai ser o próprio. Eu vou ter o quê? Que E será, deixa eu botar o antes, vai ser o VA menos o VB, que é 0. Que é 0. Certo? Que é 0, certo? E o depois, gente, como eu estou colocando que houve o choque e eles continuaram na mesma direção, eu vou colocar VB' menos VA', do maior velocidade menos a menor. Tudo bem? Estou colocando a suposição que houve a colisão, vai diminuir a velocidade de VA e que VB vai adquirir parte dessa velocidade. Tudo bem? Lembrando, se está no mesmo sentido, aqui da esquerda para a direita, vai ser menos, tá? Se eles fosse frontal, somaria, mas aqui diminui, tá? A velocidade maior menos a velocidade menor. Bom, vamos lá. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,5 é igual VA, eu sei ali, ó, que é 2. Então vai ficar 2 aqui. Então, VB'
menos VA'. Isso aqui vai dar origem à nossa primeira equação. Todo exercício, coeficiente de restituição, gente, a gente vai trabalhar com um sistema de equações. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes meio é 1. Então, eu vou ter aqui VB' menos VA' é igual a 2 vezes 0,5, que é igual a 1. Beleza, essa é a nossa primeira equação. Vou botar aqui que é equação 1. Agora vamos para a equação 2. A equação 2, gente, como é que eu vou obter? Eu vou a partir da conservação do momento linear, que é o quê? Que antes é igual ao que depois. Que antes eu tenho que MAVA, certo? Mais MBVB. E depois eu vou ter MAVA' mais MBVB'. Bom, ali do começo eu sabia que estava parado, então VB aqui igual a 0. Vai embora. Então eu vou ter. E aqui é 2 metros por segundo VA, certo? Então vai ficar MAVA, que vai ser 2 MA, certo? É igual a MA VA' mais MB VB'. A massa das duas eram o quê? Era 1 kg. Então eu vou ter o quê? Que VA', já invertendo ali, né? VA' mais VB' é igual a 2. Certo? Isso vai ser a nossa segunda equação. Aí eu vou pegar e vou colocar tudo isso dentro de um sistema de equações. Que é o quê? Equação 1 e equação 2. Equação 1, o que está dizendo? Que VB' menos VA' é igual a 1 e VA' mais VB' é igual a 2. Certo? Aí eu posso substituir, fazer metassoma, o que for melhor. Eu vou aqui, eu vou somar. Tudo bem? Ó, vou pegar o VA' com VA', vou cortar, certo? Vou somar esse lado da equação com esse lado da equação. E eu vou ter, portanto, que 2 VB' é igual ao quê? A 1 mais 2, que é igual a 3. Logo, VB' é igual a 3 sobre 2, ou 1,5 metros por segundo. E VA'? Bom, se VB' é 1,5 e somado com VA' dá 2, VA' só pode ser 0,5 metros por segundo. Certinho? Bom, pessoal, era isso. O vídeo ficou um pouquinho comprido, eu sei, mas pelo menos tem bastante variedade de exercício, coisa assim para vocês fazerem. Qualquer dúvida em relação a exercício ou algum em específico, só me chamar no plantão. Beleza? Bons estudos aí, um abraço. Falou!